Meu nome é Sidney Jardi, a minha formação toda é em escola pública, depois graduação, bacharelado e licenciatura na área de Ciências Sociais e mestrado e doutorado também na área de Ciências Sociais, com foco em Ciência Política na Universidade de São Paulo. Minha principal linha de pesquisa é sindicalismo e políticas públicas. Mais especificamente, sindicalismo e reforma da Previdência. Eu tenho feito um esforço já há algum tempo de trazer novamente os atores sindicais para o centro do debate do processo decisório das reformas previdenciárias. E, em geral, os estudos da ciência política que tratam dos processos decisórios acabam considerando o movimento sindical e o sindicalismo apenas como um ator externo, e os meus colegas da área de sociologia do trabalho tendem a não ter a questão previdenciária como uma questão central. Então, a minha iniciativa é tentar reunir os conhecimentos de todas essas áreas. Então, é um trabalho essencialmente interdisciplinar e trazer novamente o sindicalismo como um ator importante dentro do processo decisório da reforma da Previdência e não apenas como um ator externo que pressiona aqueles que tomam a decisão. Essa é a linha de pesquisa principal. Além dessa, eu tenho outras áreas de pesquisa, que são pesquisas coletivas, que tenho desenvolvido com alguns colegas aqui da UFABC e alunos também, e são duas pesquisas bem importantes sobre memória do movimento operário. Uma delas é com a Associação dos Metalúrgicos Anistiados e Anistiandos do ABC Paulista, e uma outra com a Associação dos Ex-Trabalhadores da Maxion Perks. Inclusive, esses ex-trabalhadores, coincidentemente, vão lançar um livro contando a história deles agora em agosto. Então essas são pesquisas coletivas que eu tenho participado. E por fim, eu também gostaria de destacar um projeto que eu acho importante, que ele concilia ensino, pesquisa e extensão, que é a Escola Pós-Graduar, Escola Preparatória para Pós-Graduação em Humanidades. E essa escola ela tem como principal objetivo democratizar e incluir grupos que foram historicamente excluídos da pós-graduação, e é um grande orgulho para o nosso grupo de pesquisa políticas públicas participar desse projeto, até porque muitos dos nossos alunos do PCHS, do Programa de Ciências Humanas e Sociais, são egressos da pós-graduar. Então, os principais projetos que eu atuo atualmente são esses. São muitas as experiências ao longo desses 20 anos quase de Universidade Federal do ABC, mas certamente hoje o que tem mais me marcado, mais entusiasmado é esse trabalho de memória do movimento operário aqui do ABC Paulista, seja com a AMA-A, que é a Associação dos Metalúrgicos Anistiados e Anistiandos do ABC Paulista, ou com a ASTRAMP, que é a Associação dos Ex-Trabalhadores da Maxion Perks. Esse trabalho ele é muito cativante, porque é um trabalho em que você ouve as pessoas, as suas histórias, é possível entender um pouco mais a partir dessas experiências de vida, experiências de lutas, a história do ABC Paulista e o quanto o ABC Paulista, o movimento social do ABC Paulista foi importante para a redemocratização do país, foi importante para todas as conquistas na área de social, trabalhista e previdenciária que nós temos, inclusive muitas delas que estão colocadas em risco hoje novamente. Então, fazer esse trabalho de memória é também um trabalho de resistência política, e sobretudo porque esses movimentos sociais do ABC Paulista, movimento sindical, movimento estudantil, popular, eles foram fundamentais para a criação da própria UFABC. Eu considero que se não fossem esses movimentos sociais, se não existissem esses movimentos sociais fortes que existiram nos anos 70, 80 aqui no país, dificilmente nós teríamos uma universidade como a Universidade Federal do ABC aqui nessa região. A UFABC foi criada em 2006, então nós vamos completar 20 anos. Eu estou aqui, eu sou do grupo de primeiros professores da universidade, então vou completar 20 anos aqui na UFABC também.
Mas eu entendo que a história da universidade ela é muito maior do que esses 20 anos, porque é uma história que está completamente ligada com o movimento social aqui da região. A primeira tentativa de se criar uma universidade federal no ABC Paulista foi nos anos 60, 1963 e 64, e foi interrompida justamente pelo golpe militar de 1964. Nos anos 90, em 1995, nós tivemos uma nova tentativa de se criar uma universidade aqui na região. Nesse caso, era uma universidade pública estadual, que ficou conhecida como a USP do ABC. Mas o projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa, mas foi vetado pelo governador na época. Até finalmente, né, em 2003, ter um presidente da República que veio dessa região, chega ao governo e se retoma toda uma articulação para se criar uma universidade pública no ABC Paulista. E a UFABC foi criada por lei em 2005 e começou seu funcionamento em 2006, setembro de 2006. Haveria muita coisa para ser destacada nesses 20 anos de construção da universidade, mas eu vou ficar, como a gente está conversando aqui, principalmente com os alunos interessados, alunos e alunas interessados na pós-graduação, eu vou trazer pelo menos 2 ou 3 destaques do próprio PCHS. Primeiro foi a criação do programa, em 2011, um programa na área de ciências humanas. A UFABC ela é uma universidade ainda com uma forte presença da área de exatas, então ter criado um programa de ciências humanas e sociais já foi uma inovação importante no sentido de ampliar a interdisciplinaridade dentro da própria UFABC. Eu estou na universidade, estou no programa, desde 2011, desde a sua criação, primeiro como professor colaborador e depois como professor permanente. E um outro ponto que eu considero muito importante também nesses nossos 20 anos de história e 14, 15 anos de programa de ciências humanas e sociais foi a criação da política de cotas. O PCHS foi o primeiro programa a criar uma política de cotas na Universidade Federal do ABC, né? E mais recentemente nós tivemos uma ampliação dessa política de cotas, né, atendendo outros grupos como pessoas trans, refugiados, pessoas com deficiências, enfim, uma série de outros grupos, e também esses grupos foram acolhidos pelo PCHS. E o último destaque importante que eu faria em relação a esses 20 anos da UFABC, que também teve uma participação importante de professores, alunos e alunas, pesquisadores e pesquisadoras do PCHS, foi a aprovação de cotas, né, para professores, né, de 30%, de cotas para professores negros. Essa foi uma conquista também fundamental nesses últimos 20 anos de UFABC e 14, 15 anos de PCHS, que mostra que a universidade continua com esse poder e com esse potencial de inovar, sobretudo no que se refere à democratização do ensino superior no país. Bom, acho que o que nós no programa mais esperamos dos alunos que ingressam no mestrado ou no doutorado do PCHS é, em primeiro lugar, o comprometimento com o conhecimento científico, né? Com a construção do conhecimento científico, da crítica, da reflexão. Mas só isso não basta, por ser uma universidade que está localizada no ABC Paulista, uma universidade com uma história política, né, tão forte, tão presente. O compromisso social dos nossos professores e professoras, alunos e alunas, pesquisadores e pesquisadoras, com a transformação do próprio país, com a democratização da universidade é fundamental. Então, nesses termos, eu acho que o que a gente espera de todos os nossos alunos e alunas é um forte comprometimento com ensino, extensão e pesquisa, né, procurando de fato fazer que a universidade seja, né, um elemento importante de transformação da realidade social brasileira, no sentido de se construir fundamentalmente um país mais justo e que mais e mais pessoas tenham possibilidade de acessar a universidade, né, em todos os seus níveis.